Bom dia, boa tarde, boa noite e também boa madrugada. Independente do horário que vocês estejam assistindo este vídeo, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Para vocês que não me conhecem, meu nome é Alexandre Rocha, onde eu tenho este canal aqui no YouTube, onde eu falo sobre literatura. Eu vim aqui agradecer humildemente aos espetaculares, aos maravilhosos e maravilhosas 467 inscritos. Estava com 468, parece que alguém não gostou e foi embora. Tá certo, né? Talvez não tenha gostado do conteúdo. Mas, enfim, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Lembrando que a sua inscrição, seu joinha é muito importante, ajuda no crescimento e no engajamento aqui do canal, tá certo? Muito obrigado, o canal vem crescendo, vem evoluindo, pessoas assistindo o vídeo aqui de madrugada, de noite, de tarde, então todos bem-vindos e bem-vindos. E falando mais uma vez que quando o canal completar 500 inscritos, né? Eu vou estar sorteando este livro do Cormac McCarthy, Stella Maris. Novinho, lacradinho, bonitinho, e vou entregar para qualquer parte do Brasil quando o canal completar 500 inscritos. E vamos dar continuidade a esse magnífico e espetacular escritor russo, Tolstói. Permite a modéstia, eu sou o primeiro canal do YouTube, tá, a falar de todos os contos de Tolstói. Todos, é um projeto longo, teve data para começar e não se sabe quando vai terminar, tá? Todos os contos de Tolstói. Esse aqui é o primeiro volume e eu tô com o segundo volume, já estou terminando já, estou na parte final, bem aqui já, ó. Falta mais ou menos já uns 11 contos, eu acho que até julho eu termine este volume aqui, são 2 volumes, tá? Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar para vocês aqui o projeto, apresentando o projeto, como começou, né? Eu vou apresentar os 2 volumes desses contos completos de Tolstói. E hoje nós vamos falar sobre o 20º conto, que se chama O Diabo Insiste, mas Deus Resiste. O Diabo Insiste, mas Deus Resiste. É um conto bem rápido, bem sucinto, bem, digamos assim, pragmático, mas é bem bonito e bem, como é que eu vou colocar a palavra? Bem objetivo também. Deixa eu só ajeitar um pouquinho essa luz aqui, que está muito forte na minha cara aqui. Bom, neste caso aqui, Tolstói vai apresentar que as pessoas, elas podem ser o que elas quiserem, como eu já falei no final do vídeo aqui, mas elas podem ser também menos avarenta, menos possessiva, menos egoísta, menos mesquinha, não deixando que a raiva os domine, porque diz que nem quem te provoca te domina e você aceitar a provocação, que é mesmo muito difícil, que nós somos todos sanguíneos. Neste caso aqui, vai contar uma história de um senhor de uma fazenda, né? Um homem muito rico, um homem muito próspero, cheio de escravos. Mas ao contrário de muitas histórias que a gente vê, né, que os escravos são espancados, são trabalhos forçados, o que não fazem são torturados e mortos, aqui é um senhor melhor, né, que respeita os seus escravos, que trata bem os seus escravos com boas vestimentas, com boas roupas, etc, etc. Tanto que os próprios escravos se vangloriam do seu senhor, do seu patrão, né? Eles fazem até uma comparação de outros senhores, né, que torturam os seus escravos, que faz coisas tenebrosas. Eles não. Esse senhor aqui é um homem justo, é um homem bom, ele é rico, mas não deixa a riqueza subir sobre a cabeça, é um homem calmo, tranquilo. Que não deixou a sua riqueza, né, subir sobre a sua cabeça. Então, aí eles estão ali conversando, alegremente, falando de tudo. Aí chega um escravo que é um nome meio complicadinho aqui. Qualquer coisa peça amigo, nosso amigo Google aqui, que ele se chama, deixa eu pegar o nome aqui, Alabi. Esse é o nome dele, Alabi. Ele dizendo, vocês estão falando que ele é bom, que ele é justo, mas tenta fazer alguma coisa de errado pra você ver se ele não vai ficar furioso, vai bater em vocês, vai fazer uma coisa diferente que vocês nunca pensaram. Aí, o diabo, é aquele ditado, né? Sempre ele tá em redor, Tolstói sempre mostrando, né? Sempre de redor, esperando ali que o homem cometa algum erro para ele poder se aprofundar aquilo. Vendo aquilo, se apossa do corpo de Alabi, né? E ele começa a provocar os outros escravos para que se levantem contra o seu senhor, para irritá-lo,
para provocar uma situação. Mas os escravos não aceitaram aquilo, mas eles fizeram uma aposta, o álibi com os escravos. Olha, se eu ganhar essas apostas, se eu provocar eles, se eles nos atacar, você vai tipo fazer uma, sei lá, você vai pegar suas roupas de festa, fazer uma doação. É uma coisa meio esdrúxula, uma coisa sem pé, sem cabeça, né? E, e outros escravos, não, tudo bem, nós aceitamos, nós concordamos com isso. Então, vamos ver se essa sua provocação, se esse seu plano tão tenebroso, por que fazer isso, sendo que todos nós vivemos uma situação tão boa, tão justa? Para que provocar o nosso Senhor? Para que cometer essa insanidade, essa perplexidade? Tá bom. O árabe, né, se deixa se levar pela vaidade, pelo ego, pela ganância, né, pela loucura da insanidade, vá lá, né, o diabo já se apossando da sua mente, vai provocar o seu senhor. E aí, numa certa ocasião ali, esse senhor, esse patrão, está demonstrando ali os seus carneiros, as suas ovelhas, para os visitantes da sua fazenda, que é uma fazenda muito rica, muito próspera. E aí ele começa a apresentar ali, mostrando, olha, essa aqui é uma ovelha muito cara, esse aqui é um carneiro muito caro, e etc, etc. Bom, de repente, o que ele faz? O álibi, vendo aquela toda situação, começa a assustar as ovelhas, os carneiros, começa a fazer alvoroço, eles começam a ficar assustados. O patrão vê aquela situação, sem entender o que está acontecendo, por que ele está tomando essa atitude tão louca, tão esdrúxula, sem pé, sem cabeça, sem sentido nenhum. Para que isso? Para que provocar uma situação dessa, sem necessidade? Ele tenta ali ainda contornar a situação, ele tenta ali entreter os visitantes ali. Aí, de repente, o álibi pula em cima das ovelhas, dos carneiros, de uma corda tão intempestuosa ali, e assusta, elas começam a escorrer, começa a quebrar brusca. E ele fala assim, mas por que você está fazendo isso? Para de fazer com isso, né? O patrão falando com o árabe. Aí, de repente, vai lá, ele quer mostrar um carneiro que é mais valioso, tão precioso, que chega, não tem nem ter preço. Aí ele vai lá, pega esse carneiro ali com tanta força, levanta ele para cima, chega até a estalar por uma das coisas, chega a estalar aqui, chega até a quebrar a perna desse carneiro, sem sentido nenhum, né? Apossado de inveja, apossado de loucura, de insanidade, ele quebra a perna daquele carneiro tão valioso do seu patrão, que é o motivo de orgulho dele. Ele vai lá, quebra a perna e tá ali na presença ali dos visitantes daquela fazenda, do patrão, dos outros escravos. Por que fazer isso? Qual é o propósito disso? Que sentido faz isso? Né? Aí ele vai lá achando que o patrão vai se irritar, vai ficar bravo, vai bater nele, prender ele, fazer um monte de coisa, e ele se manter calmo, sucinto, tranquilo, né? Continua lhe entretendo ali os visitantes, vai embora para outro lado, deixa ele ali, né? Aquela cena ali tão apavorosa, e por que fazer isso? Lembrando que essa parte aqui eu achei interessante, eu vou dar um spoiler, que essa aqui é essa história mesmo. E aí, olha o final que interessante. Deixa eu baixar um pouquinho mais de luz aqui, como está a noite, eu tenho que... Ó, você tem medo de que eu castigue e queria ser livre, árabe? Então, diante de meus visitantes, eu o liberto. Vá para 4 lados do mundo, leve suas roupas de festas. E o bom senhor foi para casa com os seus visitantes, e o diabo rangeu os dentes, caiu da árvore e afundou-se na terra. Toda aquela situação que o árabe fez, né, quebrou a perna do carneiro ali, se entediou para provocar uma situação tão tenebrosa, para mostrar para os outros escravos que esse patrão rico não era tão bom assim, né, caiu para... Né, ele deu 2 tiros no próprio pé, não só 2 tiros no próprio pé, porque ele achou que ia ser castigado, que ia expor o patrão diante dos outros escravos, para mostrar para os escravos que ele não era tão justo, tão bom assim, que ele ia, irritando esse patrão, ele ia expor ele diante dos visitantes, né? Mas ele não, né? Tudo bem, você não está satisfeito comigo? Você não está satisfeito
com a casa que tem, com as coisas que você tem, eu te liberto. Pegue as suas coisas e vá embora. Tranquilo, né? O diabo ficou envergonhado, né? Como está escrito aqui, né? O diabo insiste, mas Deus resiste, né? Ele achou aquele homem com toda a sua ternura, sua generosidade, sua riqueza, não deixou que a riqueza o tomasse a sua cabeça, o poder, a raiva, né? Por algo material, apesar que machucou o carneiro, poderia depois ali, né, claro, fazer ali um tratamento, ali um curativo, ele vai se recuperar, não deixou que aquela loucura daquele homem que foi apossado por um espírito maligno tirasse a sua paz, tirasse a sua tranquilidade, tirasse a sua felicidade. Mostrou que o dinheiro e o poder não é maior que a sua paz. Né? O diabo foi envergonhado, né? Fundou-se na terra, foi para o inferno, envergonhado, seu plano, né, não deu certo. Se você for pegar essa passagem de Tolstói, que é bem curto, bem sucinta, como eu falo, Tolstói, seus personagens cheios de camadas, cheio de filosofias, cheio de segredos, né? Você vai pegar duas passagens, tá? Bem no começo ali do livro de Mateus, onde Jesus foi ele tentado pelo diabo Nípios, né? Quando ele foi para o deserto e o diabo de várias formas tentou tentar Jesus ali para aquela prova que ele tinha passado, ele resistiu, e aí o diabo foi embora envergonhado, principalmente porque Deus ali poderia derrotar o diabo por anjos, por espada, qualquer poder, mas ele destruiu, ele acabou com o diabo na palavra. Ele não precisou fazer nada. Ele podia todo usar o seu poder, mandar a sua religião de onde ele ia acabar, envergonhar com o diabo, mas não. Ele destruiu o diabo com a palavra. E você for pegar também no livro de Jó, se for pegar essas passagens, quem não lê este capítulo vai lembrar dessas passagens. Quando no livro de Jó, né, Deus falou para o diabo, né, olha, tá vendo o Jó, servo fiel, servo bom, né, é o homem, né, que tem todas as posses, mas continua me servindo. Mas aí o diabo, né, falou, claro, ele é bom servo, né, porque você enriquece ele, é homem de posses, né, tira as coisas dele para você ver se ele não vai se ir contra você, blasfemar contra você e não vai continuar te servindo. E aí, todo mundo sabe aquela história, né? Deus permitiu que o diabo tocasse em Jó, mas não tocasse na vida dele. Todo mundo sabe da história, né? Ele perdeu filhos e filhas, ele perdeu terra, ele perdeu um monte de coisa. A própria mulher chegou a falar para ele, né? Negue esse teu Deus, uma coisa assim, né? Amaldiçoa o teu Deus e morra, né? Jó ficou indignado com aquela frase daquela mulher, ou ficou cheio de corpo de lepra, que é uma doença terrível da época. Parece que pegava até casco de telha para tirar as lepras do corpo, né? Ficou pobre, perdeu absolutamente tudo. Até os seus amigos foram embora, deixou ele todinho. E até que em um certo momento Deus, né, viu aquele momento de Jó, o diabo foi envergonhado, porque ele chegou até no limite dele, e Deus honrou Jó, Deus honrou Jó, manteve a mulher dele, se casou, teve mais filhos, né? Chegou a ver a geração, ele antes dele morrer, ele chegou a ver acho que até a quarta ou a quinta geração, o diabo foi envergonhado mais uma vez, né? E ele ficou mais rico do que ele era antes, né? Então, se for pegar essa passagem, né, este patrão, ele resistiu à tentação do diabo, ele envergonhou o diabo com a sua atitude com a palavra, não deixou que o seu dinheiro, o poder que ele tinha, para ele se vingar daquele seu servo, daquele seu escravo, né, que fez aquilo de uma maneira ridícula, só para mostrar que ele era tão bom assim. Muito pelo contrário, ele usou de bondade, não está satisfeito comigo? Então pode ir embora, eu te liberto, pode ir, né, pega suas coisas e vai embora, segue um caminho melhor, né, porque não precisava daquilo. Né, resistiu à tentação, resistiu toda a provocação do diabo e seguiu o seu rumo. Não deixou que o dinheiro se apossasse, não deixou que o dinheiro dominasse a sua mente. Esse aqui é um conto muito Tolstói, assim, qual eu falo, até no momento, tudo que eu já li de Tolstói, como eu já li, esse é o 20º conto, eu já li A Morte de Ivan Ilitch, eu já li Senhores e Servos, falta ler Ana Karenina e Ressurreição, que também são os clássicos dele. Tolstói, ele é muito abrangente, o que eu gosto dele. Ele tem um lado muito cru, muito
sangue no olho, não sei se é a palavra correta, mas ele tem as camadas, ele tem a momento de mostrar toda, ele tem pincelada de mostrar todo um ambiente, de explicar e mostrar todos os seus personagens que tem o seu lado luz e o seu lado sombra, mostrando o verdadeiro caráter, a personalidade de cada ser humano, que somos cheios de falhas, e que existem ainda pessoas boas, pessoas que não sejam dominadas pelo poder, pessoas que não sejam dominadas pela inveja, dominadas pela ganância, pelo dinheiro, pela perversidade, pela maldade. Esse senhor, ele poderia se vingar, que era um poderoso de dinheiro, poderia espancar aquele escravo, poderia matá-lo, poderia fazer o que ele quiser, né? Mas ele fez melhor. Assim como aquele escravo tentou provocar e criar uma situação diante dos outros escravos, diante dos visitantes da fazenda dele, ele fez melhor. Diante dos meus visitantes, eu te liberto, eu deixo você ir embora. Segue a sua vida, vai em paz. Né? É aquele famoso ditado, né? Eu prefiro ter paz do que ter razão. Né? Esse aqui é um conto. Me falta palavras para descrever, porque eu não consigo ser imparcial com Tolstói. Infelizmente, até o momento era que eu li, porque é tão bonito, é tão filosófico, é tão poético, sabe? Você começa a ver a humanidade de uma outra maneira, com as suas complexidades, com seus defeitos, com suas qualidades. Você também se evolui, você aprende se mostrando que todos nós temos os nossos defeitos como as nossas qualidades. Sem dúvida nenhuma, ao ler Tolstói, né, se eu tivesse lido Tolstói alguns anos atrás, eu acho que eu não teria cometido alguns erros, como todos nós. Mas antes tarde do que nunca, né? Na faculdade, na escola, eu nunca soube quem era Tolstói, sobre a literatura russa. Comecei pela internet, como era Tatiana Feltrin, como Antônio Bujanra, que infelizmente nos deixou, entre outros, então, como Ponder, né? Ponder também tem, eu acompanho algumas coisas dele também, do Ponder, acho um escritor muito bom dos momentos atuais. Esse é o momento de você não vende a sua alma para o diabo, não vende a sua alma para a provocação, não deixa que os ordinários, que os ambiciosos, que os invejosos, por te contaminar, te provocar, né? Deixa eles lá naquele mundinho dele mesquinho, baixo, ordinário, canalha, venenoso, sempre te tentando apunhalar pelas costas, né? Esse é o que o diabo tentou fazer com esse patrão. Usar um seu escravo, né, que se deixou dominar, um escravo ingrato que vivia, mesmo sendo escravo, não sendo a favor da escravidão, mas tinha uma vida boa, tinha uma vida que é tanto que os outros companheiros de escravo falavam bem desse senhor, mas ele, por forma de ingratidão, de um lado venenoso, de um lado ingrato, de um lado perverso, macabro e diabólico, se deixou contaminar, né, por coisa tão mesquinha, uma coisa tão boba. Se perdeu, foi embora, né, achou que ele ia ganhar alguma coisa com isso, mas não ganhou. Ele foi envergonhado e foi embora. Né? Sabe-se como. O diabo, né, até rangeu os dentes porque o plano dele destruir e acabar com aquilo ali não deu certo. Ele foi envergonhado. Este homem, esse patrão, gerido pela generosidade divina, pela gratidão, pela calma, pela tranquilidade, entendendo que o Deus que ele serve, aqui dizendo aqui, é muito maior que o seu dinheiro, que o seu poder, que as suas posses, e que é muito maior do que o veneno do diabo, que as armadilhas do diabo. Ele conseguiu, com poucas atitudes, com poucas palavras, se livrar dessa situação, não cair nessa armadilha. Né? Maravilhoso, eu gostei. Tolstói, mais uma vez aqui, nos dando uma lição de vida, nos mostrando que nós podemos ser pessoas melhores cada dia. Não cair nas armadilhas que os diabos e os invejosos e as cobras malignas e perversas tentam nos colocar. Não é verdade? Então aqui, pessoal, este foi, então, o 20º conto de Tolstói, nesse projeto Todos os Contos de Tolstói, que se chama O Diabo Insiste, mas Deus Resiste. O Diabo Insiste, mas Deus Resiste. Esse foi o 20º
contos de Tolstói. Muito obrigado mais uma vez pelos 467 inscritos, 467 inscritos. Lembrando que o joinha, que é o seu like embaixo, a sua inscrição, o seu comentário ajuda no crescimento, no engajamento. A sua colaboração é dessa maneira, com a sua colaboração, que o canal vai crescer, vai expandir e as pessoas vão ter acesso aqui ao meu conteúdo literário, tá certo? Lembrando mais uma vez que quando o canal completar 500 inscritos, eu vou estar sorteando este livro do Cormac McCarthy, Stella Maris. É um livro novinho, lacradinho, não é usado, é novo, lacradinho. Assim que o canal completar 500 inscritos, eu vou estar sorteando este livro e vou entregar para qualquer parte do Brasil. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o fim e não se esqueçam, sejam o que vocês quiserem, menos infeliz. Um forte abraço, fique bem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.